Contato fantástico. Aconteceu com Antônio, um amigo de infância de 23 anos, agricultor, que vivia com sua família numa fazenda de sua propriedade. Tudo começou na noite de 5 de abril de 1992. Naquele dia, tiveram visitas, por isso foram dormir lá pelas 23 horas, bem depois da hora de costume. Antônio foi para seu quarto. Fazia bastante calor e por isso abriu a janela que dava para o pátio. Viu uma luz brilhante que iluminava todo o ambiente. Era uma noite fria e o céu estava salpicado de estrelas. Quando de repente aquela luz aumentou progressivamente de tamanho e em uma velocidade incrível. Seguinte, a cortina vai entrar juntinho. Pô, eu tô perguntando o cameraman. Escuta, amigo. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. A cortina vai entrar juntinho com a voz, em função daquele tempo. Tu quer dizer da introdução? Da introdução. Tem que largar a cortina e a ninfa tem que entrar em cima, senão não dá tempo. Tá, então aí é o seguinte, vai ter que ter uma contagenzinha, então. Ah, com certeza. Entendeu? Pra mim, porque eu vou colocar a cortina depois tu gravar a voz. Então eu vou ter que saber o exato momento em que tu entrou com a voz. Tá. Dá pra te colocar uma coisa tipo... Sim. Isso, assim. 4... Não precisa nem ser 4, pode ser 2. E aí começar a falar. E aí depois eu pego como referência isso aí pra botar a cortina junto com a tua voz. 2 tempos aí eu entro. É. Tá. E aí é... Papara! Tá bom. Tá, vamos lá. Silêncio. Parecia aproximar-se da sua janela. Sentiu um medo horrível, pois não tinha ideia do que seria aquilo. Saiu correndo tentando fugir, mas de nada adiantou. Cansado, Antônio para e vê a luz se deslocando até a uns 10 metros de distância à sua frente. E então, lentamente aquele objeto pousa no solo, ofuscando sua vista como um enorme farol. Aproximou-se dele e pôde ver nitidamente que se tratava de uma máquina quase redonda, com luzes vermelhas em toda a volta. Antônio fica apavorado e sai correndo, quando é agarrado pelos braços por um minúsculo ser estranho, que mal chegava à altura dos seus ombros. Tinha olhos e a cabeça era enorme. No lugar da boca, um buraco. Braços e pernas finas e compridas. Ao tentar fugir deste ser, outros 3 alienígenas pegaram Antônio pelos braços e pernas. Antônio gritava e exigia que o soltassem. Para, me solta, larga! Quem são vocês? Que é isso? E eles ficaram espantados ou curiosos com os gritos, pois enquanto levavam Antônio para o objeto voador, todas as vezes que ele abria a boca, eles o olhavam na cara, sem afrouxar a garra com que o prendia. Me solta, para, me solta, não quero! Na parte traseira do objeto voador havia uma porta que abria de cima para baixo. Na sua ponta havia uma escada de metal, do mesmo metal prateado das paredes da máquina, e que descia até o solo. Tiveram muitas dificuldades em fazer com que o Antônio subisse na escada e entrasse no objeto voador. De cada lado da escada, onde cabia apenas 2 pessoas, havia um corrimão da espessura de um cabo de vassoura, no qual ele se agarrou. Eu não quero ir, não me puxe, não! Por fim, conseguiram levá-lo para o interior da nave, onde o deixaram em um pequeno recinto quadrado. Onde estou?
que querem de A mim? luz brilhante do teto metálico refletia-se nas paredes de metal polido. Era emitida por numerosas lâmpadas quadradas, embutidas debaixo do teto, ao redor da sala. Soltaram Antônio no chão. A porta de entrada, junto com a escada recolhida, levantou e se fechou. O recinto estava iluminado como se fosse pela luz do dia. Mas mesmo sob essa luz brilhante, não se percebia o lugar da porta, que depois de fechada, ficou totalmente integrada à parede. Um dos 5 seres presentes apontou com a mão para uma porta aberta e fez Antônio compreender que deveria segui-lo. Eu acho que eles querem que eu vá por aqui. Antônio obedeceu, já que não havia outro jeito. Chegaram então naquele recinto, que era maior do que o outro e semi-oval. Os únicos móveis existentes eram uma mesa de desenho esquisita e várias cadeiras giratórias, parecida com as nossas cadeiras de balcão de bar. Todos os objetos eram de metal. Os seres alienígenas continuaram a segurar Antônio e evidentemente conversavam a seu respeito. Quando digo conversavam, é bom frisar que aquilo que deles se ouvia não tem sequer a menor semelhança com os sons humanos. De repente, pareciam ter chegado a uma decisão. Todos os 5 começaram a despir Antônio. Não tire minha roupa! Não! Ele se defendia de todas as formas. Gritava e xingava. Eles paravam não quero! e olhavam para Antônio, tentando fazer-se compreender que queriam passar por gente educada. No entanto, mesmo assim, continuaram a despí-lo, até que ficou completamente nu. Não tira! E apesar de seus violentos protestos, debatendo-se fortemente durante todo aquele processo, não chegaram a machucá-lo e nem rasgaram qualquer peça de sua roupa. Antônio estava com um medo horrível, pois não sabia o que viria em seguida. O que esses Um caras querem deles de mim? aproximou, O que vocês estão querendo? segurando algo que parecia uma espécie de esponja, com a qual passaram um líquido em todo o seu corpo. O líquido era bem claro e inodoro. Quando passaram aquele líquido em seu corpo, sentiu um frio intenso. Que frio! Pois além da noite estar fria naqueles 2 recintos, a temperatura era baixíssima. Que frio! No entanto, o líquido secou logo e já não sentia mais nada. Que é isso que passaram em mim? O que foi isso? Que líquido é Em esse? companhia Estranho. de 2 seres alienígenas, entraram em uma pequena sala quadrada, iluminada como os demais recintos. A porta fechou atrás de Antônio. De repente, a parede tornou-se a abrir, entrando 2 seres. Levavam nas mãos 2 tubos de borracha vermelha, bastante grossos, cada um medindo mais de 1 metro. Passaram este líquido debaixo do queixo de Antônio, onde ainda tem a mancha escura, que ficou como cicatriz. Não, Logo não no faça isso em início, mim. Que não isso? sentiu Não. dores, nem comichão, mas notou que sua pele estava sendo sugada. Em seguida, sentiu que ardia e coçava muito. Que coceira! Como arte! Coisa! Depois de terem colocado o tubo de borracha em seu queixo, Antônio viu um vidro enchendo lentamente com o seu sangue. Terminada a sangria, os homens retiraram o tubo de borracha e saíram fechando a porta, e Antônio ficou sozinho naquela sala por meia hora. Havia naquele quarto uma cama. Como Antônio estava cansado depois de tudo que passou, sentou-se nela
E nesse mesmo instante, sentiu um cheiro forte. Debaixo desta cama saía uma fumaça grossa e constante, deixando-o asfixiado, vomitando sem parar. Ficou bastante deprimido e se perguntava: O que será que querem de mim? O que será? Os 5 usavam macacões colantes cinzentos, grossos e macios. Usavam também capacetes, que cobria até o pescoço, de um material que não sabia do que era. Tubos redondos de prata nas costas. Seus macacões pareciam um uniforme. Eram fisicamente fortes, mas não a ponto de meterem medo em Antônio. Passou-se uma verdadeira eternidade quando um ruído na porta interrompeu seus pensamentos. E a porta se abriu. Surgindo uma mulher totalmente nua e descalça, aproximando-se de Antônio. Antônio ficou perplexo. A mulher muito formosa, cabelos macios e louros, olhos azuis, nariz reto, ossos da face altos, lábios finos, estatura baixa e corpo perfeito. Lentamente a porta se fecha. De repente, ela o abraça, esfregando seu corpo e seu rosto em Antônio. Sem deixar dúvidas quanto aos seus desejos. Ele fica muito excitado, esquecendo-se de tudo, retribuindo-lhe suas carícias. Depois de algum tempo, ela cansa. E Antônio sentia-se ainda muito forte, mas ela o recusou. Neste exato momento, Antônio percebe o papel para que estava sendo usado. Apenas um cruzamento experimental, ora. Pouco depois de seus corpos terem se separado, a porta se abriu. E um dos homens alienígenas chamou a moça. Antes de sair da sala, ela virou-se para o Antônio. Apontou primeiro para a sua barriga. Volta a cortina do Gianni. Depois, com uma espécie de sorriso para ele. E por último para o céu. E depois saiu. Naquele momento, um alienígena entrou, trazendo toda a sua roupa. E levou Antônio até a porta de entrada. Antônio viu uma caixa de vidro com um disco parecido com um mostrador de relógio. Que caixa Um é essa? ponteiro. Que caixa No estranha, lugar dos misteriosa. números 3, 6 e 9, uma marcação negra. E no 12, 4 pequenos símbolos negros, um ao lado do outro. Tentou pegar a caixa para levar como prova de tudo o que tivera acontecido. Vou levar essa caixa comigo. Quando, com a rapidez de um raio, o alienígena o empurrou para fora, que caiu no chão e ali permaneceu perplexo, olhando para aquela nave. Que coisa linda. A escada metálica foi se encurtando, com um degrau se empilhando sobre o outro, como uma pilha de lenha. A porta se embutiu, subindo devagar a 30 metros de altura, parando por alguns segundos. A luz muito intensa foi se transformando progressivamente. Girando numa velocidade espantosa, inclinou-se ligeiramente para o lado, desviou-se para o sul, desaparecendo de vista segundos depois. E você, acredita? Alberto Lopes
de Caxias do Sul. Direção Flor de Lótus. Produção e sonoplastia Sonic Temple Studio.